vamos iniciar o programa de hoje nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, falando um pouquinho sobre a grande jornalista Glória Maria, que recentemente nos deixou, né? Ela que é um ícone do jornalismo, e hoje estaremos falando aí com o Bernardo Langlotti. Ele vai falar sobre seu relacionamento com a jornalista, né? Aonde vocês estão vendo foto dos dois aí, ó. Após a morte de Glória Maria, começaram a surgir entrevistas, entre elas a da única pessoa que a jornalista apresentou como seu companheiro ou namorado. Como se sabe, Glória era extremamente reservada sobre a sua vida pessoal. Porém, teve um encontro em especial que a fez mudar de postura. Bernardo Langlotti conheceu Glória Maria quando tinha 25 anos. Todo ano ele ia a uma festa de carnaval lá no Copacabana Palace. E uma noite ela estava lá. E ele ficou extasiado ao estar diante da apresentadora do Fantástico, que ele via quando era mais novo. Ela começou a olhar para ele e ali acabou rolando um flerte. Como a jornalista era uma mulher muito avante do seu tempo, ela chamou Bernardo para conversar. Trocaram telefones e dias depois ela viajou para Marrocos e disse que ligaria para ele quando chegasse ao Rio. E assim foi feito. Marcaram um jantar no Sushi Lebron e Bernardo levou um buquê de rosas vermelhas para presenteá-la. Começaram a ficar juntos e um dia ela comentou com ele sobre uma festa de uma figurinista da Rede Globo. E lá estava toda a nata da imprensa carioca e brasileira. Foi ali que Glória apresentou Bernardo como seu namorado para os seus amigos. E aí, Bernardo, tá por aí, Bernardo? Alô, Bernardo? Eu não estou ouvindo o retorno do Bernardo. Não tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Olô, tudo bom? Tudo bem, Bernardo, seja bem-vindo. É uma honra para todos nós recebê-los aqui nesta noite. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Estão conseguindo me ver direitinho? Sim. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você e com seu público. Ô Bernardo, e aí, né? Infelizmente, nós tivemos aí a partida da gloriosa jornalista Glória Maria e você voltou, né, a ser o alvo da imprensa, tendo em vista que foi o único namorado brasileiro em que a Glória Maria apresentou ao público. Mas antes disso, quem é o Bernardo? Se apresente para nós. Então, Rômulo, o Bernardo, ele é um jovem que vai fazer 40 anos em março agora. É um jovem que é comunicador, apresentador, ator, que sempre gostou do universo artístico e do universo da comunicação, de uma maneira geral. Eu sempre tive inserido nesse universo, mesmo antes de conhecer a Glória. Então, sempre fui uma criança criativa, que sempre teve a imaginação muito fértil e sempre tive o dom, né, para comunicação e para as artes, de uma maneira geral. E é um rapaz sonhador que não perde a fé, não perde a alegria de viver. E eu fiquei um pouco emocionado porque você ficou falando aí, né, contou a história meio que detalhadamente de como tudo aconteceu. E eu me emocionei, porque eu sou assim, eu choro fácil, me emociono. E a perda da Glória é uma perda, assim, imensurável, né, para o Brasil, para o telejornalismo brasileiro. Ela foi uma mulher que fez história, né, no Brasil de uma maneira geral e abriu muitas portas. E você contando aí o passo a passo, até o nome do restaurante que a gente jantou pela primeira vez, eu fiquei emocionado. Isso muito bacana, né, a gente trazer essa recordação. E você
Essa pessoa, né, igual acabou de dizer, não, claro que a Glória, ela deu aquela pitada, mas você foi um homem, uma celebridade, né, uma pessoa que sempre esteve, né, ao lado das celebridades. E a partir daquele primeiro encontro com a Glória, o que mudou na sua vida? Então, Rômulo, na realidade, existe um trabalho, né, para eu ser o Bernardo Langlotti que eu sou hoje em dia, né? O fato de ter me relacionado com a Glória desperta muita atenção do público e curiosidade, mas eu posso te dizer que o grande responsável por hoje eu ser o Bernardo Langlotti que você conhece, que a mídia conhece, que a imprensa conhece, se deve a uma única pessoa que se chama Beto Cascardo, que é o meu empresário, que é o meu atual namorado, e que é a pessoa que está 1 ano trabalhando a minha imagem, está 1 ano lapidando a minha imagem. Porque durante muitos anos as pessoas me viam apenas como o namorado da Glória Maria. E o Beto, por ser assessor de imprensa e por ser um produtor e uma pessoa que já trabalhou com a Marlene Matos, ele conseguiu lapidar a minha imagem para hoje em dia as pessoas me respeitarem como artista. Muito importante, né, na ocasião, quero deixar aí meus abraços e cumprimentos ao Beto, né, que hoje é o atual companheiro aí, que daqui a pouco nós vamos falar, né, dessa transformação, ele tá aqui, né? O Beto eu tive acompanhando. Hoje você e o Beto construíram uma empresa, é isso mesmo? Sim, na realidade, eu não sou jornalista, apesar das pessoas acharem que eu sou jornalista, mas eu sempre tive um dom para comunicação, né? Minha formação acadêmica, eu sou ator, e antes de me formar como ator, eu fiz psicologia. Mas eu sempre tive um dom para comunicação, sempre gostei muito. E quando eu comecei a namorar o Beto, há 1 ano atrás, eu comecei a ajudar ele a escrever algumas pautas, comecei a ajudar ele a fazer alguns trabalhos como jornalista mesmo. E aí, como nós somos conhecidos na imprensa como casal BB, né, que é o B de Bernardo, o B de Beto, a gente criou a BB Comunicação, que é uma empresa especializada em assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, gerenciamento artístico e empresarial. E está dando super certo, a gente já tem um mailing de clientes de muito potencial, graças a Deus. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje em dia é só retribuir para o Beto tudo o que ele fez por mim e pela minha carreira. Isso é muito importante, né? Esta parceria dentro de um relacionamento, isso realmente constrói uma excelente caminhada, porque a vida a dois não é feita, né, ali só de amor, de paixão, mas precisa de ter aquela cumplicidade, aquele respeito, e principalmente essa questão aí do financeiro. Eu falo que o que o casal constrói junto, dificilmente alguém vai destruir. E retomando lá, né, a Glória Maria, o Bernardo, a Glória Maria, como que ela era no dia a dia? Ela que era uma mulher que não gostava, né, de ser envolvida em escândalo, quase se não notava, por anos escondeu a sua idade, até mesmo não demonstrava, né, afetividade com ninguém e tudo mais. Quem era a Glória Maria? Ela era uma pessoa bacana, simpática, ou ali atrás dos bastidores era uma mulher arrogante, uma artista prepotente? Descreve um pouquinho quem era ela para nós. Então, Rômulo, assim, algumas pessoas me criticaram bastante agora no falecimento da Glória, porque eu me posicionei dizendo que a Glória foi uma das grandes paixões da minha vida, né? E foi uma pessoa que faz parte da minha história, e eu tenho muito orgulho disso, porque ela foi uma pessoa assim, muito especial, tanto como ser humano e tanto quanto profissional.
mas algumas pessoas criticaram, porque, obviamente, como todo relacionamento, existem divergências, existem tretas, né? Quando a gente é uma pessoa pública, isso vem à tona, né? E no nosso caso não foi diferente. Mas a Glória, ela era uma mulher alegre, divertida, era uma mulher que gostava muito de conversar. Ela tinha algumas curiosidades sobre a Glória, por exemplo, que ela não guiava, ela não dirigia. Era uma coisa que poucas pessoas sabiam, né, que ela não dirigia. E assim, era uma mulher apaixonante. Ela gostava muito de ir ao cinema, ela era viciada em cinema. Então a gente ia quase toda semana ao cinema. Ela gostava muito de bons restaurantes. Então a gente também ia a muitos bons restaurantes aqui no Rio de Janeiro. E ela era muito festeira, muito alegre, muito comunicativa e muita alegria de viver. Era uma pessoa que celebrava muito a vida, né? Então, assim, ela foi uma das grandes paixões da minha vida, não tem como negar. E a questão do Bernardo ser o único namorado que foi apresentado pela imprensa, por ela para a imprensa, o único namorado brasileiro, né, que foi apresentado publicamente, isso é um título que nem fui eu que coloquei em mim mesmo, foi a própria imprensa, né, a própria revista Veja que colocou esse título. Eles fizeram uma pesquisa e viram que ela namorou muitos homens fora do Brasil, né? Como ela era uma mulher que viajava muito, né? Sim. Mas no Brasil, o Bernardo Langlotti foi o único namorado que ela assumiu publicamente. E isso foi um título dado pela revista Veja. Certo. Ô Bernardo, e você chegou, né? Claro que eu acho que ela teve as meninas, filhas, depois da separação. Você chegou a ter contato, a conhecer alguma das filhas dela? Não, porque quando eu conheci a Glória, ela não tinha, nem pensava em ser mãe. Ela não tinha planos de ser mãe, não tinha planos de constituir uma família, nem nada. Ela era uma pessoa que gostava da liberdade dela, de poder ir para qualquer lugar, viajar para qualquer lugar, não dar satisfação para ninguém, porque a Glória sempre foi muito livre. Certo. Ela sempre foi uma mulher que gostou muito da liberdade dela. Talvez por isso ela nunca tenha casado oficialmente, né? E eu acho que a questão das meninas, ela foi fazer um trabalho voluntário e se apaixonou pelas meninas e resolveu adotar. Mas eu não tive contato com as meninas. Eu fiz uma declaração oficial nas minhas redes sociais, desejando condolências às meninas e os meus pêsames, obviamente, né? Mas eu não cheguei a ter contato assim direto com as meninas. Certo. E depois desse relacionamento aí que você teve com a Glória, naquele período que vocês já estavam juntos, o Bernardo já se considerava homossexual ou a homossexualidade despertou após separar da Glória Maria? Então, essa é uma outra polêmica, né? Porque assim, tanta coisa, Rômulo, que acontece. Teve um TikToker, YouTuber, sei lá, que fez uma piada com isso tão de mau gosto. Aí o Beto queria processar, e eu falei, não, deixa pra lá, porque eu odeio essas coisas de processo e tal. Mas realmente merecia um processo. O que acontece? Quando eu conheci a Glória, eu tinha 25 anos, né? Sim. Eu vou fazer 40 anos agora em março. Já queremos ser convidado para a festa dos 40, viu? Pois é, com certeza. Vai ser um prazer. Inclusive estão convidados quando vierem ao Rio, né? Jantarem comigo e com o Beto, vai ser um prazer. Com certeza. E o convite também eu já fiz para você, né? Conhecer a região aqui do Lago de Furnas, Serra da Canastra. O convite está feito. Muito obrigado, querido. E aí, o que acontece? Eu tinha 25 anos na época e a gente demora um pouco, é todo um processo de autoaceitação, né? Sim. Quando você entende que você está sentindo atração pelo mesmo sexo. Às vezes tem pessoas que têm esse processo um pouco mais curto e tem pessoas que têm esse processo um pouco mais lento, né?
No meu caso, quando eu conheci a Glória, eu estava me descobrindo ainda, né? Eu realmente fui muito apaixonado por ela, foi uma mulher que eu amei, né? E aí depois o tempo foi passando e eu fui entendendo outros sentimentos e vendo que a minha orientação sexual não era aquela. Mas eu tive relacionamentos com algumas mulheres que foram especiais ou não. No caso da Glória, foi uma mulher muito especial na minha vida. E aí depois eu fui entendendo que não era bem isso que eu gostava, que a minha atração física era diferente. E aí você vai todo um processo de autoaceitação para você chegar ao ponto de dizer, não, é isso mesmo, então agora decidimos, vamos ser felizes e ok. Eu assumi publicamente que eu sou gay em 2022, eu acho que foi se eu não me engano, em fevereiro de 2022, eu dei uma entrevista exclusiva para um portal gay muito conhecido, e aí você já viu, né, a notícia no Brasil inteiro era o ex-namorado de Glória Maria se assume gay. E isso fez com que eu me tornasse ainda mais conhecido, porque não por vontade própria, mas porque o público gosta desse tipo de notícia. Gosta. Como você está falando aí, né, a questão do ser gay, é o que eu sempre falo, não é uma opção. Eu não vou escolher ser homossexual, eu não vou escolher ser hétero. O ser gay, ser hétero, qualquer, né, outro gênero, é uma condição. A pessoa já nasce, nós já nascemos. Só que é o que você acabou de falar, Bernardo. A aceitação, ela é demorada. Então o que as pessoas fazem? Elas tentam ali mostrar para a sociedade, para a família, algo ali que elas não são, mas em busca do... Tivemos um probleminha técnico aqui de conexão, mas já retomamos aí, o Bernardo também está de volta. Ô Bernardo, enquanto aqui na internet caiu, eu falava, né, que o ser homossexual, ser hétero, ser heterogênero, não é uma escolha, é uma condição. Eu já nasci daquela maneira, né? E a sociedade, ela precisa de quebrar esse rótulo. Inclusive, enquanto, né, estávamos offline, eu falava, hoje quantas pessoas interrompem a sua vida por não ter, né, aquela força, eu falo força, de se assumir aquilo que realmente é, e acaba, né, utilizando uma máscara para mostrar para a família, para a sociedade, algo padrão. Sim. Então eu acho que é muito bacana essa sua fala, né, essa construção, porque o ser homossexual, o ser hétero, qualquer outro gênero, isso não muda o caráter que você é. Quando eu falo ser homem, é o ser homem, né, generalizado ali, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas ele não rotulou ali, ó, é homem, mulher, isso, que tá, né? O homem em geral na Bíblia é o ser humano de um modo geral. O ser homem é ter caráter, é uma pessoa, né, que caminha nesta vida terrena em busca da construção, em estar contribuindo com o próximo. E eu acredito que essa sua fala vai ajudar, né, muitas outras pessoas. Nós recentemente tivemos diversos artistas e youtubers, né, que se assumiram homossexual, tanto homem quanto mulher, e isso tem acabado, né, de contribuir aí com a população. Você não concorda? Sim, completamente. Assim, eu acho que toda vez que você sai do armário, toda vez que você se posiciona e mostra a verdade, primeiro, a sua vida fica extremamente mais simples, né? Ela fica extremamente mais fácil para você mesmo, né? Porque quando você começa a levar tudo numa vida dupla ou numa farsa, dá muito trabalho de manter isso, né? Então, assim, quando eu falei publicamente em 2022, em fevereiro de 2022, publicamente que eu era gay, isso me deu um alívio muito grande, porque como se tivesse tirado 2 toneladas das costas. E eu recebi muito apoio da comunidade LGBTQIA+, e de pessoas falando assim, eu passei pela mesma coisa que você, eu me identifiquei, você me ajudou a conversar com a minha família, por exemplo.
Até com relação ao casal Bebê, o Beto e o Bernardo, muitas pessoas se veem representadas. A gente acaba imprimindo representatividade para outros casais. Entender cada vez mais que o preconceito é algo burro, entendeu? É algo que não deve mais existir e que a gente tem que viver numa sociedade cada vez mais livre e que onde haja mais respeito, né? É isso mesmo, Bernardo. Parabéns pela sua colocação. E, Bernardo, quais são os seus planos aí, né? Nesse retorno aí para a mídia para 2023? Então, Rômulo, a gente, como eu falei no começo dessa entrevista, né, eu sou um cara muito sonhador, né? Então, assim, eu sou ator, sou apresentador, sou comunicador, né? Além da gente continuar com a BB Comunicação, eu pretendo, em breve, estar apresentando algo na televisão, né? E atuando em alguma produção, alguma novela, alguma produção televisiva também, né? Em breve a gente está caminhando para isso, né? E assim, o que eu sempre digo o Bernardo Langlotti jamais vai parar, porque eu acho que quando você tem no seu coração um sonho e esse sonho você pensa nele todos os dias e ele te motiva a viver, não tem como parar, porque se você parar você morre. Então o Bernardo vai estar sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa relacionada à comunicação, relacionada às artes. Vocês vão estar sempre me acompanhando e eu vou estar sempre em movimento. Bernardo, isso é muito importante, né? Toda essa construção. Quero parabenizar a você por trazer, né, na mídia, sem papas na língua, sem esconder nada, realmente quem você é, quem é o Bernardo. De ex-namorado da jornalista Glória Maria a um homossexual assumido e que hoje, além de ator, comunicador, influenciador, se tornou também um empresário ao lado de seu companheiro Beto. Que isso sirva, né, de reflexo para a nossa sociedade. Com certeza você quebrou diversos tabus e todos nós sabemos que em breve sairá diversos documentários, minisséries, né? Entre outras histórias com a Glória Maria, e você com certeza será convidado, né? Inclusive para participar. Sim, eu estou sempre aberto a falar. Inclusive, quando eu falei com a revista Veja, foi na manhã que a Glória tinha falecido. E eu não tive nem tempo de pensar se eu aceitava ou não falar com a Veja. Mas eu pensei assim, a Glória era uma mulher muito decidida, muito determinada. Então eu falei assim, eu acho que se eu me esquivasse pela dor que eu estava sentindo, ela não ia se sentir orgulhosa. Ela ia, a minha covardia, a minha tristeza, ela não ia se sentir orgulhosa com esse sentimento. Então eu passei por cima do meu sofrimento naquele momento para conseguir conversar com a revista Veja. Porque eu acho que é isso que ela gostaria, que eu falasse sobre ela com essa maneira carinhosa, amorosa e relembrando a grande profissional e o grande ser humano que ela foi, né? É uma grande perda, assim, para a cultura do Brasil e para o telejornalismo brasileiro. Eu acho que Glória Maria a gente só vai ter uma só. Eu acho que jamais a gente vai ter uma jornalista tão completa como a Glória. Com certeza, Glória Maria. E eu quero até aproveitar aqui e mandar um abraço para duas pessoas que você inclusive citou, né, Lu? Ele citou no áudio, né? Que são duas grandes pessoas que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer, que é o Bruno Astuto e o Chateaubriand. Duas pessoas maravilhosas que inclusive, né, residem também no Rio de Janeiro, sempre tá aí envolvidos, né, no meio de celebridades. E Bernardo, fala um pouquinho aí para o pessoal conhecer, né, sobre a empresa. Hoje vocês aí, a BB Comunicações, ela presta serviço de assessoria, como que é? Então, a gente tem, quem quiser entrar em contato com a BB Comunicação, pode entrar nos arrobas, né? O arroba Bernardo Langlotti, o arroba Beto Cascardo e o arroba BB _ comunicação. Então, assim, a gente presta assessoria de imprensa, que é um serviço muito importante para o crescimento de qualquer artista, empresário, ou empresa, ou produto.
porque não tem aquele ditado antigo que quem não se comunica se trumbica, Isso. né? É a coisa mais verdadeira do mundo. Sem divulgação, nada acontece, né? E isso quando a gente fala de assessoria de comunicação, a gente diz isso com relação a tudo, né? Se você lançar um livro e não tiver divulgação, ninguém vai comprar, por exemplo, né? E se você fizer uma novela e não tiver uma assessoria de imprensa para divulgar e reverberar aquilo, talvez não vá para frente, né? Então, assim, se você é um empresário, você quer divulgar sua loja, o seu comércio, seja grande ou local, você vai precisar de uma assessoria de imprensa. Então, é um serviço que é fundamental para o crescimento de todo mundo, né? Então, assim, a gente está com alguns clientes em São Paulo, graças a Deus. Então, vira e mexe, a gente está indo para São Paulo. A gente tem alguns clientes que são artistas, outros são empresários. Então, assim, a nossa empresa está crescendo muito porque o Beto Cascardo, ele já trabalhava como assessor de imprensa há muitos anos, né? Ele é um dos melhores assessores de imprensa do país. Então, a gente só criou o nome mesmo, né? BB Comunicação, aproveitando que o casal BB caiu nas graças do público, a gente fez essa homenagem, esse trocadilho, e aí pegou. E aí agora a gente está com a BB Comunicação e está expandindo cada vez mais, agenciando artistas, empresários e reverberando arte, cultura e visibilidade, né, para quem precisa. Com certeza, isso é muito importante, né? E nós dependemos das mídias aí para nos comunicar, né? Principalmente ser esta interlocução, seja entre o artista, o jornalista, o escritor, o autor ali, quem seja, até a comunidade. Ô Bernardo, queremos te agradecer imensamente, né, por proporcionar esta belíssima fala, esse bate-papo, que era 20 minutos, acabou se tornando 35 aí, de tão gostoso que foi. Deixa o Jornal Minas Agora, a TV Sul de Minas, o Jornal Folha Regional, à sua disposição, à disposição do Beto, tal que vocês precisarem, estamos às ordens. E aproveite aí, né, para deixar as suas considerações finais. Ô, Rômulo, muito obrigado. Eu hoje estava abrindo meu Instagram e aí me deparei com aquele quadrinho lindo que você fez com a minha foto. E assim... Foi o Walter. Vou mandar um abraço pro Walter Júnior, que é nosso... Um abraço, Walter. E assim, pode parecer uma coisa boba, né? Mas assim, como eu te falei no início dessa entrevista, né? Muita gente já me subestimou, já fez pouco caso de mim como artista, né? Então, assim, e graças ao trabalho do Beto, né, a expertise dele, a gente conseguiu reverter isso e hoje em dia as pessoas poderem me respeitar como artista, me darem a credibilidade que eu mereço, né? E que eu sempre busquei. Então, parece uma coisa boba, um simples quadrinho, mas quando você vê esse reconhecimento, como eu tive da revista Veja, da revista Caras, da Contigo, agora há pouco tempo, a gente respira aliviado e com um sentimento de dever cumprido, de que a gente conseguiu chegar a um bom trabalho, em meio a muita pedrada, a muita gente que é invejosa, que quer o mal, e meio de muito haters, né? Então isso afaga o nosso coração e faz a gente ter mais fôlego para ir ainda mais adiante e continuar fazendo esse trabalho. Com certeza, o raio só cai na cabeça daquele ali que realmente coloca a cara para bater e que faz a diferença, né? Isso aí nós sempre vai ser alvo de críticas, porque aquelas pessoas que não conseguem brilhar vai tentar ofuscar o brilho do outro. E parabéns aí, muito sucesso em sua caminhada, na caminhada do Beto, na BB Comunicação. E tamo junto aí. Obrigado, Bernardo. Boa noite. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Obrigado pela audiência, pelo carinho.